A maioria das pessoas vive o dia como um turbilhão, sem parar nem um instante para perceber o que realmente acontece ao redor. E se houvesse uma maneira de se conectar com o sagrado, independente da correria? Já pensou como seria dedicar, de fato, as 24 horas do seu dia a Deus, sem precisar abandonar sua vida ou mudar completamente sua rotina? A liturgia das horas oferece exatamente isso, uma prática que insere momentos de oração católica ao longo do dia, um ofício divino que pode trazer uma transformação profunda para a vida espiritual de quem a pratica. Imagine como seria começar o dia com uma oração cheia de propósito e terminar a noite em paz com Deus. Mas será que tantos fiéis sabem o valor dessa tradição, que se encontra no centro do catolicismo e pode mudar a forma como vivemos nossa fé? A liturgia das horas é uma prática antiga que muitos desconhecem, mas que foi criada justamente para aqueles que buscam viver a presença de Deus o tempo todo. Não é apenas para padres ou religiosos, é um convite aberto a qualquer um que deseje uma conexão mais profunda com o sagrado. Com essa prática, cada momento do dia se torna uma oportunidade de se aproximar de Deus e transformar o cotidiano em uma oração viva e contínua. Então, por que será que uma prática tão poderosa é tão pouco mencionada? Como ela pode ser o segredo para viver uma espiritualidade verdadeira, mesmo com todos os compromissos e distrações do dia a dia? Neste vídeo, vamos desvendar o que é a liturgia das horas, sua origem, acima de tudo, como ela pode transformar a vida de qualquer um que se permita viver essa prática diária. E, antes de pensar que é algo impossível de seguir, lembre-se de que a simplicidade e a profundidade andam de mãos dadas nessa oração católica. Quem sabe o segredo para viver uma vida espiritual plena está nesse ato de parar, refletir e rezar ao longo do dia. Então, se está em busca de mais conexão espiritual e um caminho para viver a presença de Deus em cada detalhe da vida, continue conosco. A liturgia das horas, também conhecida como ofício divino, é uma prática de oração diária que marca diferentes momentos do dia com louvores a Deus. Não se trata apenas de uma oração católica comum, mas de uma estrutura organizada que acompanha o ritmo da vida e nos permite dedicar o tempo a Deus. O interessante é que ela não é exclusividade do clero. Qualquer fiel pode rezar a liturgia das horas e mergulhar nessa experiência transformadora. Essa oração é organizada em horas específicas, o que significa que, ao longo do dia, há momentos dedicados a Deus, trazendo um toque de espiritualidade à rotina. Imagine começar o dia agradecendo a Deus por tudo que virá, ou encerrar a noite entregando a Ele os momentos vividos. Mas por que essa prática é tão especial? Em sua essência, a liturgia das horas santifica o tempo, fazendo com que o cotidiano se transforme em algo sagrado. Ela convida o fiel a viver cada momento com propósito, renovando o espírito e reforçando a conexão com Deus. Essa oração diária é uma tradição do catolicismo e representa a entrega da nossa vida e do nosso tempo para o Criador. E a beleza disso tudo é que ela não exige grandes rituais, ela pode ser feita de maneira simples, desde que o coração esteja aberto a essa jornada espiritual. Para quem nunca praticou, pode parecer um compromisso difícil, mas o valor espiritual dessa oração é imensurável. Cada oração dentro da liturgia das horas tem um propósito, um significado único que ajuda o fiel a refletir sobre diferentes aspectos da vida e da fé. Ao transformar o tempo em algo sagrado, ela nos ajuda a criar uma vida espiritual sólida, uma caminhada de fé que se reflete em cada atitude e escolha. E se essa prática se tornar parte da sua rotina, você verá como a presença de Deus começa a se manifestar de formas antes impensadas. Então, como surgiu essa prática tão transformadora e, ao mesmo tempo, acessível a todos? A história da liturgia das horas remonta aos primeiros séculos do cristianismo, mas sua raiz vai ainda mais fundo. Inspirada nas práticas de oração dos judeus, essa tradição foi adotada pelos primeiros cristãos como um modo de santificar o dia. No judaísmo, era comum que o dia fosse marcado por orações em momentos específicos, e os cristãos viram nessa prática uma maneira de se manterem próximos de Deus constantemente. Desde o princípio, monges e religiosos utilizavam a liturgia das horas para se dedicarem a Deus, fazendo com que o dia a dia fosse um contínuo ato de adoração. É impressionante pensar que estamos dando continuidade a algo que nossos antepassados na fé já praticavam. Ao longo dos anos, a Igreja Católica formalizou essa prática, organizando as orações e definindo horários específicos para cada uma.
A ideia era criar uma linha de oração que unisse todos os fiéis em um só propósito, criando uma verdadeira corrente espiritual que perdura até hoje. A liturgia das horas é, portanto, um elo entre o passado e o presente, uma tradição que carrega consigo a força de uma espiritualidade que sobreviveu ao tempo. Ela nos conecta com a fé daqueles que vieram antes de nós, uma ponte que nos aproxima da história da Igreja. Hoje, quando rezamos a liturgia das horas, estamos dando continuidade a essa herança, compartilhando das mesmas palavras e do mesmo espírito daqueles que dedicaram suas vidas a Deus. É um ato de comunhão espiritual, que faz com que os fiéis de todo o mundo se unam em uma só oração, independente do lugar ou do horário. Não é incrível pensar que, ao rezar, estamos espiritualmente ligados aos cristãos de todos os tempos e lugares? Essa história é viva e continua crescendo a cada dia. E essa história se expressa também na estrutura específica de cada oração que compõe a liturgia das horas. A liturgia das horas é composta por diferentes momentos de oração ao longo do dia, cada um com seu significado especial. Entre as principais orações estão as laudes, que abrem o dia com louvores a Deus, as vésperas, para agradecer pelo dia que termina, e as completas, que encerram a jornada pedindo proteção durante a noite. Essa divisão permite que cada instante do dia seja santificado, nos lembrando de que a vida espiritual não se limita a um único momento. Cada uma dessas orações tem uma função única na vida espiritual, um espaço para refletir, agradecer e pedir sabedoria. Esse relógio espiritual ajuda o fiel a manter o foco na presença divina, tornando a oração diária uma parte integral da rotina. Imagine começar o dia com a serenidade de uma oração católica e, ao final, sentir-se grato por tudo o que foi vivido, entregando a Deus as conquistas e dificuldades. Essa prática é como um lembrete constante de que estamos em uma jornada espiritual e que cada segundo é precioso. A beleza está justamente na simplicidade de cada oração e no quanto ela nos conecta ao sagrado. Cada oração também segue uma estrutura própria, com salmos, leituras e preces, criando uma atmosfera de reflexão e paz. É como se cada uma dessas partes da liturgia das horas fosse uma peça de um grande mosaico espiritual, que só se completa quando todo dia é entregue a Deus. Para quem vive uma vida corrida, essas pausas podem parecer pequenas, mas têm o poder de transformar completamente o dia. A estrutura bem organizada da liturgia das horas ajuda o fiel a manter o foco e a disciplina, sem que a oração se torne uma obrigação ou rotina mecânica. E essa estrutura existe justamente para nos lembrar do propósito maior, santificar o tempo e viver cada segundo com significado. A liturgia das horas é uma das formas mais belas de santificar o tempo, oferecendo ao fiel a oportunidade de consagrar cada momento do dia a Deus. Ao praticar essa oração diária, o tempo ganha um novo significado, pois deixa de ser apenas um recurso cronológico para se tornar um dom sagrado. Cada segundo, minuto e hora tem o potencial de se transformar em um encontro com Deus, uma chance de renovar a alma e fortalecer a vida espiritual. Esse é o verdadeiro sentido da santificação do tempo, viver cada instante com propósito e fé, dedicando a vida ao serviço divino. Ao santificar o tempo, o fiel começa a perceber que até as tarefas mais comuns podem se transformar em oração, desde que realizadas com a intenção correta. Não é apenas na igreja ou no momento de silêncio que nos conectamos com o sagrado, mas também nas pequenas ações do dia a dia, como trabalhar, estudar, cuidar da família. A liturgia das horas nos convida a enxergar Deus em cada detalhe, a perceber que o sagrado está em toda parte e que a vida espiritual é uma caminhada constante, não um momento isolado. Essa prática não exige que larguemos tudo para nos dedicarmos exclusivamente à oração, ao contrário, ela nos ensina a integrar a vida espiritual com a rotina, tornando cada momento do dia uma oportunidade de estar em sintonia com Deus. Santificar o tempo é, na verdade, um chamado para viver uma vida com mais consciência, com mais gratidão e mais proximidade com o Criador. Cada momento, cada oração da liturgia das horas é um convite para nos lembrarmos do nosso propósito e da nossa missão espiritual. E essa transformação pessoal é apenas um dos muitos benefícios dessa prática. A prática diária da liturgia das horas tem o poder de transformar profundamente a vida do fiel, trazendo uma paz duradoura que ultrapassa as distrações e tensões da vida moderna. Ao fazer da oração católica um hábito, o fiel cria uma rotina espiritual que o ajuda a manter a mente e o coração voltados para Deus, mesmo em meio aos desafios do dia a dia.
É como se cada oração fosse uma âncora que nos mantém conectados com o divino, um lembrete constante de que a vida espiritual não é algo separado da vida cotidiana, mas parte integrante de quem somos. Essa transformação vai além de um simples momento de paz, ela cria uma disciplina espiritual que fortalece a fé e renova a alma. Muitos fiéis relatam que, ao adotar a liturgia das horas como parte da sua rotina, experimentam uma serenidade e uma sensação de propósito que antes lhes faltavam. Essa prática diária ensina o fiel a enxergar cada desafio como uma oportunidade de crescer espiritualmente, de confiar na providência divina e de ver o mundo com os olhos da fé. Além disso, a liturgia das horas é uma excelente maneira de desenvolver a paciência, a compaixão e a gratidão. Ao reservar momentos específicos do dia para se voltar a Deus, o fiel aprende a valorizar cada instante, a aceitar com mais leveza as dificuldades e a reconhecer as bênçãos que recebe. Essa transformação pessoal é uma das maiores bênçãos da oração diária, pois nos ajuda a crescer como pessoas e como cristãos, a nos tornarmos mais compassivos e mais próximos do ideal de amor ensinado por Cristo. Mas essa prática não é apenas para quem já está acostumado com a oração diária, ela é acessível a todos. Afinal, quem pode e deve praticar a liturgia das horas? Tradicionalmente, a liturgia das horas era praticada principalmente por padres e religiosos, que seguiam essa oração como parte de seus compromissos espirituais. No entanto, hoje, qualquer fiel pode e deve se sentir convidado a rezar a liturgia das horas, pois ela é uma forma de oração católica acessível a todos os que desejam aprofundar sua vida espiritual. Não é preciso estar em um mosteiro ou viver uma vida reclusa para se conectar com Deus. Essa prática é, acima de tudo, uma oportunidade de fazer da oração uma parte natural do cotidiano, onde quer que você esteja. Para aqueles que estão começando, é possível rezar 1 ou 2 horas específicas e, gradualmente, expandir para outras. Muitos leigos encontram na liturgia das horas um caminho para crescer espiritualmente e fortalecer sua relação com Deus. Imagine a sensação de saber que, ao rezar, você está espiritualmente unido a todos os fiéis que praticam essa mesma oração em diferentes partes do mundo. É uma forma de sentir a força do catolicismo como uma comunidade global, uma família espiritual que se une em oração diária. É importante lembrar que essa prática não precisa ser algo pesado ou obrigatório. Cada pessoa pode adaptar a liturgia das horas à sua rotina, escolhendo o momento que melhor se encaixa e que permite uma conexão mais profunda com Deus. Pode ser ao acordar, no intervalo do almoço, antes de dormir, o importante é fazer dessa oração um momento de paz e de reflexão. É uma oportunidade de desenvolver uma disciplina espiritual que traz benefícios não só para a alma, mas para a vida como um todo. E além dessa comunhão com Deus, a liturgia das horas também nos une a uma comunhão espiritual com a Igreja Universal. A liturgia das horas é mais do que uma oração individual, ela é um ato de comunhão com toda a Igreja Universal. Cada vez que alguém reza essa oração, está espiritualmente unido a todos os outros fiéis que fazem o mesmo ao redor do mundo. É como uma corrente de oração católica que não se rompe, uma ligação espiritual que conecta cada fiel a uma comunidade global que ora em diferentes fusos horários, mas com um só propósito: louvar a Deus e pedir por sua misericórdia. Esse sentimento de unidade é um dos aspectos mais belos da liturgia das horas, que transcende fronteiras e culturas. Para os que buscam uma conexão mais profunda com a Igreja, a liturgia das horas é uma excelente maneira de sentir-se parte de algo maior. Ao rezar essas orações, estamos em sintonia com padres, religiosos e leigos que dedicam sua vida a Deus. Essa oração é como uma linguagem universal que une todos os fiéis, independentemente de onde estejam ou de suas realidades. Ao rezar, estamos espiritualmente ao lado dos fiéis que vieram antes de nós e daqueles que virão depois. Essa comunhão espiritual fortalece o sentido de comunidade e de fé compartilhada, algo essencial para quem deseja aprofundar a própria vida espiritual. Ao longo dos séculos, a liturgia das horas foi o elo que uniu gerações de católicos, um fio de oração que passa de uma geração para outra. É emocionante saber que, ao rezar, estamos espiritualmente conectados a essa corrente inquebrável de fé e amor. E isso nos mostra que, para começar a rezar a liturgia das horas, basta querer. Mas como iniciar essa prática de forma simples e gradual? Vamos ver algumas dicas para quem quer começar.
Para quem deseja começar a rezar a liturgia das horas, o primeiro passo é conhecer as orações principais e escolher um horário que se encaixe na sua rotina. Se você é novo nessa prática, não precisa começar com todas as orações. Uma boa ideia é iniciar com as laudes, pela manhã, ou as completas, à noite. Aos poucos, você pode adicionar mais horários, conforme se sentir mais confortável. Hoje, existem aplicativos que facilitam essa prática, como o asterisco e breviário asterisco, que ajuda a organizar as orações diárias de acordo com o horário, tornando a oração mais acessível. Além dos aplicativos, um breviário físico também pode ser uma opção para aqueles que preferem a versão impressa. Muitas pessoas encontram prazer em folhear as páginas, uma experiência que torna a oração ainda mais íntima. Ao começar, lembre-se de que o mais importante é a intenção e a dedicação, não a quantidade de orações realizadas. A liturgia das horas é uma prática que se adapta ao seu ritmo, e não o contrário. O ideal é começar devagar, se acostumar com o formato e, com o tempo, encontrar o seu próprio ritmo. Ao praticar essa oração diária, você perceberá que, pouco a pouco, ela se tornará uma parte natural da sua vida. A liturgia das horas tem esse efeito, ela se entrelaça com o dia a dia e passa a ser uma fonte de paz, de renovação e de força espiritual. É uma forma de transformar a oração católica em algo contínuo, em uma conversa diária com Deus que nos fortalece em todos os aspectos da vida. E se o coração estiver aberto, os frutos dessa prática serão profundos. Agora que você conhece a base para iniciar essa prática, vamos recapitular a importância e o significado dessa oração. A liturgia das horas é mais do que uma oração, é um chamado a viver a presença de Deus em cada instante. Essa prática, que é um dos pilares da oração diária no catolicismo, oferece uma chance única de transformar o cotidiano em uma vida espiritual plena. Se você está buscando um modo de viver uma fé mais profunda e se sente inspirado por esse ofício divino, considere adotar essa prática. Comece devagar, adapte a sua rotina e permita que a presença de Deus preencha a cada momento do seu dia. Esse é um caminho que não apenas nos fortalece, mas também nos une a uma comunidade espiritual global, mostrando que, na fé católica, nunca estamos sozinhos. Então, se deseja aprofundar sua vida espiritual e experimentar o poder dessa oração, comece hoje mesmo. Aproveite e inscreva-se no canal, curta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam e se beneficiem do poder transformador da liturgia das horas. E, claro, ative as notificações para continuar recebendo conteúdos que fortalecem a fé.